Você gostaria de viver uma vida gloriosa? Mas o que é uma vida gloriosa, senão a vida diária, na prática, vivida debaixo de uma fé firme e verdadeira em um Deus santo e bom? Longe de toda a hipocrisia deste mundo, ter um caráter íntegro, fruto de um relacionamento real e leal com Deus que nos faz santos a cada dia, a cada decisão, a cada palavra dita. Vida gloriosa mesmo é a vida real, de acordar, trabalhar, brincar com os filhos, pegar trânsito, fazer tudo o que todo mundo faz, mas de uma forma que só aqueles que têm o próprio Deus morando dentro de si são capazes de fazer. Descubra o que significa ser cristão na prática e aventure-se a viver uma vida normal, mas cheia de glória. Cristianismo na prática, um tema onda dura. Boa noite para você que está em casa. Estamos começando mais um culto diferente, um culto onde você está aí na sua casa. Nós estamos aqui hoje para poder compartilhar com você, viver essa experiência como igreja. Lembre que é muito importante você, com a sua família na sua casa, estar desfrutando desse momento e levando isso como algo importante. Quero convidar você na sua casa a se conectar com esse tempo, se conectar com Deus, entregar o seu coração, entregar tudo que você tem nessa noite. Temos certeza que Deus tem algo incrível para nós vivermos como igreja. Independente do tempo que nós estamos passando, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E eu gostaria de estar lendo um texto com vocês. Eu queria pedir para que você, na sua casa, ficasse de pé no seu lugar aí. Levante-se aí com a sua família, fique de pé no seu lugar. Tenha essa atitude nesse momento. Tenha esse passo de fé em relação ao que Deus vai fazer, como uma forma de representar essa fé. Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar com você. Ó Deus, nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Louvamos o teu nome porque o Senhor sabe de todas as coisas. Nada do que está acontecendo é em vão. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da tua igreja, o Senhor é quem está conosco nessa noite e em todos os tempos, Pai. Nós sabemos que nada foge do teu controle e nós queremos adorar o Senhor nessa noite, Pai. Coloca os nossos corações juntos ao teu, Pai. Mostra-nos a tua verdade, mostra a tua palavra e o que nós devemos fazer, Pai. Mostra as nossas atitudes, as nossas intenções e nos perdoa, Pai, por muitas vezes duvidar daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, no nome de Jesus. Gostaria de ler um breve texto com vocês, que está lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 17, que fala assim: Ó soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra, com a tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostra a tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Sabe, lembre disso. Deus é soberano, nada foge do controle dele. Sabe, talvez você se questione por que Deus é soberano, por que Deus ele quer tudo para ele, por que ele quer a nossa adoração. Aprenda uma coisa, Deus ele não é soberano simplesmente porque ele precisa ser soberano. Deus ele não simplesmente precisa de você, mas nós é quem precisamos dele. E ele é soberano por causa da sua bondade. Deus ele habita em nós por causa da sua bondade. Então, que nesse tempo a gente possa entender que Deus é soberano e que ele está no controle de tudo. Adore o Senhor na sua casa nesse momento.
derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. E aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, fugindo com poder. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Quem impedirá? Quem impedirá o Senhor? Mas quem impedirá o Senhor? 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 Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, Fugindo com poder por nós batalhará. o mundo há de Render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus. o leão de Judá, Oh, esse é o nosso por Deus. nós batalhará. E o mundo há de render-se. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Nem a morte, nem a morte, pois tu venceu e vivo está, vivo está. E quem impedirá o Rei, leão de Judá? Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Morreu como um cordeiro, Deus.
ressuscitou como um leão, e quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Não há um outro igual, não há um outro igual ao nosso Rei, ao nosso Rei. Não há outro igual, não há um outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. A glória todos hão de ver, e a Ele se rendeu, igual outro não há. A face brilha mais que o sol. Aleluia. Com a graça eterna em amor, o Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança cheia, na cruz
Jesus é santo, santo, com teu poder. Cadeias se rompem, terra e céus adoram o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo. Tira esse momento aí na sua casa, feche os seus olhos e comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo, adora o nome dele. Esse nome santo, esse nome justo, não há um nome igual a ele, o nome de Jesus. Encha a sua casa de adoração nessa noite. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, isso é o Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra, Pai, toda glória. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Senhor. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é
fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós cantamos que Ele é santo, que Ele é o nosso Senhor e Ele é dono de todas as coisas. Sabe, nesse tempo que nós teremos de contribuição, eu quero encorajar você a entregar o teu melhor para Deus. Nós não estamos mais conseguindo nesse tempo vir até a igreja e depositar aqui, trazer até o templo as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas de casa nós temos hoje como fazer isso através de aplicativo. Enfim, você também pode durante a semana estar depositando na conta da Onda, que vai ter aí no vídeo para você. Então seja fiel, sabe? Se essa transmissão hoje está chegando até a sua casa, lembre que foi porque muitas pessoas contribuíram lá atrás, porque você talvez contribuiu para que nós pudéssemos ter toda essa estrutura de câmeras, de instrumentos, e, enfim, poder viver a igreja e desfrutar disso. Então seja fiel, sabe? Nesse tempo que nós teremos em isolamento, você precisa entender esse princípio e levar isso a sério. A tua fidelidade vai com certeza fazer toda a diferença também. Honre a Deus e lembre que Ele é o Senhor da tua vida, também nos seus dízimos e nas suas ofertas. Eu quero orar com você e com a sua família em relação a isso nesse tempo. Ó Pai, nós te agradecemos pela tua provisão em nossas vidas, pelo trabalho que o Senhor deu a cada um, ó Pai. Nós louvamos o Senhor pelo pouco que muitas vezes temos e também pelo muito, Pai. Que nós sejamos uma igreja fiel, que ama o Senhor, Pai, que demonstra isso também através das contribuições, Pai. Que o Senhor possa prover trabalho para aqueles que não têm, que o Senhor possa prover alimento para aqueles que não têm, e que nós como igreja, Pai, possamos honrar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, que nós sejamos uma igreja que te adora também através disso, no nome de Jesus, amém. Faça então aí a sua oferta, deposite seu dízimo através do Pix, através dos dados bancários aí da Onda, tá bom? Deus abençoe e até mais. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida.
acredito que você tem motivo para adorá-lo nessa noite. Eu acredito que você tem motivos para engrandecer o nome dele nessa noite. Eu te adorarei, Senhor, todo dia, todo dia. Eu te adorarei, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. amém. Boa noite, tudo bem? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. É uma alegria novamente estarmos aqui reunidos com vocês, você aí na sua casa, nós aqui de alguma forma servindo vocês e cultuando junto com todos vocês ao Senhor. Estou muito feliz de poder estar novamente com todos vocês. Espero que Deus venha surpreender todos nós essa noite. Eu creio que Deus ele tem sempre algo especial quando nós criamos expectativas, desejos por aquilo que Ele prometeu para nós. E antes da gente iniciar a nossa pregação, eu quero dar umas boas-vindas a você que está nos visitando pela primeira vez. Se você é visitante e tem assistido o nosso culto, eu queria convidar você de alguma forma a manifestar aí o seu nome aí no chat. E se você tem interesse de conhecer um pouco mais a nossa igreja, você deixa o seu nome ali que nós entraremos em contato com você para que você possa então participar e saber como a gente funciona como igreja. Beleza? Eu queria rapidamente reforçar algo diante desse tempo que nós estamos passando como igreja, como sociedade, como cidade em Paranaguá, como estado no Paraná. Estamos debaixo de um decreto governamental acerca do Covid-19, e eu acho importantíssimo nesse tempo a gente lembrar que nós como igreja temos um chamado de ser bênção, de ser sal e luz para essa terra. E eu e você somos carregados dessa luz e desse sal que é a presença de Deus para manifestar onde nós estivermos. E a palavra diz que a igreja, ela seria chamada casa de oração. E o que significa isso é o que a própria frase diz: um lugar onde existiria oração pelos de fora, pelos de dentro, pelas ordens, do nosso país, da cidade e tudo mais. Então, diante desse chamado tão precioso que nós recebemos, eu quero convidar você junto comigo, junto com a sua família, aí na sua casa, aí no seu sofá, se for possível, você dar as mãos a Ele e de alguma forma a gente juntos, como igreja, como corpo de Cristo, como essa casa de oração, orarmos por esse momento que nós estamos vivendo, orarmos pelos médicos, enfermeiros que estão à frente no combate dessa doença, pedindo que Deus venha dar graça, força, sabedoria para que eles possam então agir de forma rápida, combatendo esse vírus. Que Deus venha livrar todos os nossos familiares, amigos, a passarmos por essa doença e de alguma forma sermos afetados. Então quero convidar você aí no seu lugar, junto comigo, a nós orarmos por esse tempo. Jesus, estamos aqui, Pai, como o Teu povo, como a Tua igreja, Pai.
Cremos, Pai, na autoridade, Pai, que o Senhor deu a nós como corpo de Cristo. Cremos que carregamos uma responsabilidade, carregamos um compromisso diante do Senhor e diante das pessoas que estão ao nosso redor, Pai, de orarmos, de sermos intercessores, Pai, para que eles possam, em nome de Jesus, reconhecer, encontrar e ver a bondade do Senhor, Pai. Pedimos, Pai, nessa noite, por todos aqueles que estão à frente, todos os médicos, enfermeiros, todos aqueles que fazem parte do Ministério da Saúde, que tem como um compromisso trabalhar, auxiliando, cuidando de cada um, Pai, que está na UTI, passando pelo momento delicado. Sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, é o médico dos médicos, Pai, e pedimos a Ti, Pai, que nessa noite o Senhor capacite os médicos, capacite os enfermeiros, todos aqueles que estão trabalhando nesses lugares, nesses hospitais, Pai, que estão hoje em lotação máxima, Jesus. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, visitar o hospital regional aqui da nossa cidade com Teu Espírito Santo. Nós declaramos, Jesus, cura. Declaramos, Pai, vida sobre essas pessoas, Pai. Que no nome de Jesus, amanhã leitos venham ser liberados para que outros possam ser acessados e de alguma forma receber cura, Pai, através desses medicamentos, daquilo que o Senhor proveu a nós como homens. Pedimos a Ti, Jesus, nos livra de ser irresponsáveis também, que nós possamos cuidar dos nossos familiares, nos afastando, usando tudo aquilo que é necessário, Pai, para que nada de ruim aconteça, Jesus. Pai, nós pedimos pelos nossos amigos e familiares que estão enfermos devido a esse vírus, que o Senhor cure-os, liberte-os, Pai, de toda essa contaminação, Jesus. Pedimos a Ti, Pai, que diante desse 1 ano que passamos, Pai, já nesse Covid, que o Senhor venha continuar sustentando a Tua igreja, Pai, sustentando o Teu povo, Jesus. Que tudo isso possa levar-nos a uma reflexão, levar-nos a entender que o Senhor está no controle de tudo isso, Pai, e nós dependemos do Senhor, Jesus. Eu peço, Pai, por todos aqueles que estão em crise de pânico durante esse tempo, com medo do que pode acontecer, com medo de ser influenciados, Pai, ou mesmo, Pai, ter esse vírus. Acalma o coração dessas pessoas, Jesus. Vá de encontro a eles, Pai, traz paz ao coração deles, lembrando que o Senhor, Pai, é o Senhor da vida, Jesus. É o Senhor que controla todas as coisas. Independente, Pai, se estivermos com o vírus ou não, ainda assim o Senhor é bondoso, ainda assim o Senhor é santo, ainda assim o Senhor é justo, Pai. Pedimos a Ti, Jesus, guarde-nos nesse tempo. Oramos dessa forma, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você, junto comigo aí na sua casa, abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Atos 2, verso 42. Semana passada, se você esteve aqui, eu comentei que nós iríamos iniciar o tema na carta de Tiago, cristianismo na prática, mas eu me equivoquei nas datas ali, então nós ainda teremos uma semana de intertema, onde nós teremos uma folguinha, vamos falar de um tema um pouco mais abrangente, e na semana que vem nós continuaremos a carta de Tiago, iniciaremos, o tema na carta de Tiago. Então hoje nós, como igreja, eu quero de alguma forma compartilhar algo precioso, de grande valia para nós, durante esse tempo que nós estamos vivendo. Deus tem falado muito ao meu coração, em voltar e relembrar os princípios estabelecidos por Ele, para a edificação e para a construção da igreja. E eu creio que é precioso nós estudarmos, lermos e relembrarmos o início da igreja. E o título dessa mensagem é A Vida Comum da Igreja Primitiva. É comum
não no sentido de ser algo inferior, mas comum, mas poderoso, valioso, que gerou e transformou a igreja e tornou ela quem ela é hoje. E é engraçado, não sei se você sabe, mas o livro de Atos, ele é uma narrativa de Lucas, o qual escreveu o Evangelho de Lucas também, relatando a história, o início da igreja, como foi o desenvolvimento e o crescimento dela. E é muito importante porque nós podemos então, através dessa narrativa de Lucas, podemos então entender princípios, valores estabelecidos por Deus, para que nós pudéssemos então edificar e ser ferramenta de Deus para a edificação e construção dela. A Bíblia relata, né, que Jesus, ele foi o fundador da igreja, aquele que deu o pontapé, aquele que inaugurou a igreja. Mas essa mesma Bíblia, ela relata através do livro de Atos, que ele foi aquele que edificou, aquele que continuou a construir, continuou a guiar a igreja através dos apóstolos. Então é importante nós entendermos que o livro Atos dos Apóstolos, ele está narrando atitudes que os apóstolos tiveram mediante aquilo que eles receberam de Deus. Porém, toda a atitude deles ainda era dependente de Deus. Ela não era uma atitude humana, o qual agora Deus deu a eles autoridade, deu a eles informações, treinamento, e falou: olha, agora vão e construam a igreja. Não foi assim. Ele fala: eu fundei ela, mas eu também vou edificar ela, eu também eu trabalharei para que ela cresça e aconteça conforme o meu propósito. E nós podemos observar isso desde o capítulo 1 até o capítulo 2, o desenrolar da igreja acontecendo. Então nós percebemos que através do capítulo 1, quando Jesus então ele vai à ascensão aos céus, ele relata ali no verso 1 que Jesus estava então com eles reunidos depois da sua ressurreição, caminhando 40 dias com os discípulos, falando acerca do reino de Deus. Então ele sobe aos céus e ele dá então autoridade para eles e dá uma lembrança para eles, prometendo algo a eles. E ele promete então que ele enviaria o Espírito Santo. Amém? Repete comigo: Jesus enviaria o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, verso 7, diz assim: ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aqui presta atenção, os discípulos estavam perguntando a Jesus quando seria o tempo que Israel iria reinar, iria governar, quando aconteceria isso. E Jesus fala: não compete a vocês saber isso. E ele fala então: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha que legal, Jesus então fala a eles que eles receberiam poder. Deus derramaria poder sobre eles, e esse poder era proveniente do Espírito Santo sobre eles. Jesus então fala para eles: ei, aguardem essa promessa, aguardem que eu vou derramar sobre vocês poder, vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Qual é o propósito do Espírito Santo neles? Para serem testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia até Samaria. Então, ali é o início da igreja, Deus falando, Deus dando a eles uma promessa, falando para eles aguardarem que Ele derramaria sobre eles o Espírito, que daria poder a eles. No capítulo 2, relata então a vinda do Espírito Santo. Talvez em algum momento da sua história, como cristão, você já ouviu sobre o dia do Pentecoste, o dia onde o Espírito Santo veio sobre eles. E Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Então aqui estavam os primeiros discípulos, era em torno de 120
discípulos. A igreja tinha 120 discípulos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Meu irmão, pare e imagine essa cena. Jesus vai, sobe aos céus e promete o Espírito Santo. A igreja, então, os discípulos se reúnem em um lugar, todos juntos, e começam ali a orar e a esperar a promessa de Jesus. E de repente vem do céu um barulho, e eles começam a ver línguas de fogo chegando, e começam a ir sobre eles, e de repente eles começam a falar em outras línguas, e começam a receber o Espírito Santo. Então ali se confirma a promessa de Jesus, do poder que ele estava dando à igreja. E ali então agora a igreja é capacitada, a igreja agora está habilitada a cumprir o propósito de Deus. E aqui cabe um princípio básico para nós como igreja. Nós só podemos realizar, edificar a igreja por meio do poder de Deus. E o poder de Deus é o Espírito Santo habitando dentro de você e dentro de mim. E Deus então realiza esse dom, essa dádiva que é o Espírito Santo habitando em nós, nos dando poder para agora testemunhar, para agora então edificar a igreja. Então aqui confirma aquilo que eu falei lá no início, que é Jesus que edifica a sua igreja. Ele deu autoridade aos apóstolos, mas ele colocou o seu Espírito dentro dos apóstolos, para que eles então, através do Espírito habitando dentro deles, realizasse aquilo que Deus tinha chamado para fazer. Meu irmão, sem o Espírito Santo, a obra de Deus não acontece. Sem o Espírito Santo, nós não poderemos edificar a igreja, porque é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que derrama dons, habilidades, capacidades, para que eu e você possamos agir de forma sobrenatural, para trazer milagres, transformações, para que os que não creem possam crer. A palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que nós tenhamos habilidades intelectuais, conhecimento profundo da palavra de Deus, sem o Espírito de Deus em nós e convencendo as pessoas, de nada valerá. Sem o Espírito Santo, a igreja não pode fazer nada. Então a multidão viu aquilo e ficou impressionada, porque ouvia na sua própria língua. Então Pedro, com ousadia, chega e começa a falar acerca daquela realidade que estava acontecendo, falando do que aconteceu com Jesus, da sua morte, do seu sacrifício, da sua ressurreição. E o povo então começou a ficar admirado e perguntaram: ei, o que nós faremos? Pedro falou: ei, aquele Cristo que vocês crucificaram, Jesus fez, aquele homem que vocês crucificaram, Jesus fez Cristo e Senhor. E o povo então, diante daquela realidade, fica inquieto, diante daquela revelação, porque era visível, eles ouvindo na sua própria língua, homens comuns, pescadores, falando na sua própria língua, e aquilo impactou eles. Então eles tiveram um questionamento dentro deles. Pedro então relata todo o evangelho, uma pregação cristocêntrica, falando do que Jesus fez e quem ele é. E olha só o que diz em Atos 2, 40, 41, Pedro falando: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Presta atenção, a primeira pregação, o primeiro avivamento que aconteceu, a igreja recebeu um acréscimo de 3.000 pessoas, a cerca de 3.000
mil pessoas. Ali iniciou a igreja em Jerusalém. E dessa forma, Deus foi edificando. Meu irmão, eu não sei se você já leu Atos, mas se você ainda não leu, você precisa ler. É apaixonante você ver o desenrolar da história, a forma como o Espírito Santo agia, a forma como Deus era soberano sobre a história e edificando a sua igreja. Com homens comuns, mas homens que temiam, que confiaram na palavra de Deus. E eles foram então capacitados pelo poder do Espírito Santo. E agora, narra essa igreja, essa nova comunidade de convertidos. Agora em Atos 2 nós vamos perceber como era a vida dessa igreja, como era o dia a dia, como eles se relacionavam diante dessa novidade, diante daquilo que eles receberam e creram. E esse é o ponto que eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que como pastor dessa igreja local Ondadura Paranaguá, nós precisamos voltar a esses princípios elementares, no qual a igreja foi estabelecida, e vivenciá-los de forma plena, confiando que essa é a vontade de Deus para nós. Eu creio que Deus poderosamente pode nos abençoar, pode nos tornar uma igreja que o honre, que frutifique segundo a sua vontade, não através de métodos, não através de um marketing, mas através da vontade soberana de Deus, através dos princípios de Deus. Quero convidar você a ir no seu lugar comigo, a orar por essa palavra, para que Deus venha falar conosco. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Jesus, nós continuamos aqui, Pai, como a Tua igreja, Pai. O Senhor é o cabeça dela. É o Senhor que fundou, e é o Senhor que edifica ela, e é o Senhor que vai consumir ela. Nós pedimos a Ti, Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração essa noite. Que o mesmo sentimento, o mesmo fogo que ardia no coração daqueles primeiros discípulos, arda no nosso coração, Pai. E da mesma forma que quando eles ouviram aquilo, gerou aquela mudança, que gere essa mudança e essa prática também no nosso meio, Pai. Me usa, Pai, como uma ferramenta do Senhor, para que nós possamos honrar o Teu nome e ser uma igreja que agrade ao Senhor. Oramos dessa forma no nome de Jesus. Amém. Vamos ler comigo? Atos 2:42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Pare um pouco e reflita nessa narrativa. Olhe novamente para esse texto e pense como era a vida dessa igreja. Existia dentro deles, como nós percebemos no versículo 1, no versículo 42, que eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Então nós percebemos que existia uma dedicação, um empenho daqueles discípulos, daquela nova igreja, ao ensino dos apóstolos. E naquele tempo o ensino dos apóstolos era de forma oral, de forma como eles ensinavam e falavam acerca de quem era Jesus,
no qual eles tinham pregado, de como era a vontade de Deus para nós, de como eles deveriam viver. E ali existia então dentro do coração deles uma dedicação de coração ao ensino que os apóstolos estavam dando a eles. Como discípulos e aprendizes, eles desejavam aprender de forma completa o ensino que os apóstolos tinham. E hoje, trazendo para o nosso dia, o ensino dos apóstolos nada mais é do que o Novo Testamento, do que aquilo que eles falavam oralmente para aquela igreja. Hoje nós temos aqui de forma escrita. E uma igreja bíblica, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que é dedicada à palavra de Deus. É uma igreja que valoriza a palavra de Deus. É uma igreja que se inclina, que se dedica a conhecer, a ter entendimento de quem Jesus é, do seu propósito eterno. E nós precisamos carregar essa característica, esse princípio de uma igreja comprometida com a fidelidade e a palavra de Deus. Meu irmão, nos dias no qual nós vivemos, os dias no qual somos atacados de tantas verdades, de tantas falácias, se nós não estivermos arraigados na palavra de Deus, nós poderemos perecer. E nós precisamos ser uma igreja que se dedica ao ensino dos apóstolos. Nós precisamos ser uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja que se relaciona com a palavra de Deus, uma igreja que se dedica ao estudo da palavra. Sabe, não pense que a palavra ela deve ser estudada, analisada, lida somente pela liderança, pelo clero. Não, você e eu, todos nós, temos como responsabilidade de nos relacionarmos com Jesus por meio da sua palavra. Deus tem um compromisso com a palavra dele, ele tem zelo pela palavra, e uma igreja fiel não pode negociar a palavra de Deus. E a igreja primitiva, aquela igreja que foi fundada por Jesus, era uma igreja que valorizava a palavra de Deus. E meu irmão, preste atenção, nós não podemos afirmar somente porque a sua denominação, instituição como igreja valoriza a palavra, significa que o povo valoriza a palavra. Sabe, não adianta de nada eu como pastor estudar, nós como Onda Dura nos dedicarmos à palavra de Deus, ao estudo, ao ensino, à compreensão da vontade de Deus, sendo que o povo não está engajado, não está comprometido com ela. Porque o ensinamento que nós damos aqui dos apóstolos, ele precisa ser praticado pela vida da igreja. Então não é simplesmente, você não pode afirmar que a sua igreja ama a palavra, é dedicada à palavra, se você não se dedica e ama a palavra. Uma igreja que ama a palavra é uma igreja onde o corpo todo se dedica a ela. Sabe, não adianta de nada eu vim aqui pregar, falar, trazer compreensão da palavra de Deus e você não tornar isso real na sua vida, e você também não partilhar isso aonde você está. Sabe, não adianta de nada diante de uma circunstância, você está no teu trabalho e você é confrontado com alguém com o pensamento desse século, e você fala assim: olha, eu não sei, mas o meu pastor sabe, o meu líder sabe, o meu marido sabe. Olha, eu não leio muito a palavra, eu não conheço, mas a minha esposa conhece. Meu irmão, você é responsável. E nós percebemos aqui que quando ele fala que eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, ele fala todos. Repete comigo aí na sua casa: todos. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, o que significa todos em grego? Todo mundo sabe. Todos em grego significa todos. Então ele não está falando aqui, olha, alguns, os líderes, os servos, os diáconos se dedicavam à palavra. Não, todos se dedicavam à palavra. Meu irmão, eu oro
E peço no nome de Jesus que a nossa igreja seja uma igreja que todos se dedicam à palavra de Deus, de coração. Não simplesmente para ter um conhecimento vazio, mas porque amam e querem conhecer a Deus. E uma igreja bíblica é uma igreja que ama a palavra de Deus. Segundo princípio que nós encontramos aqui, é uma igreja que vivia a comunhão. Presta atenção, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E sabe, quando eles relatam essa comunhão, não tinha a ver como uma agenda institucional, no qual agora tinha compromissos semanais, no qual aquela igreja precisava cumprir. O dia da oração, o dia do encontro dos jovens perdidos solitários, o dia das solteiras encalhadas. Não era uma agenda institucional, mas era um desejo profundo no coração deles. Eles queriam, eles desejavam estar com os irmãos. Isso precisa ser algo natural. Nós, quando uma vez participamos do corpo de Cristo, necessariamente desejamos, queremos estar em comunhão, uma comunhão de relacionamento verdadeiro, de preocupação, de entrega, de envolvimento. Eu estava até compartilhando com os irmãos aqui, antes de nós iniciarmos o culto, que eu me lembro que quando eu me converti, quando eu passei a ser parte da igreja, cara, eu desejava estar todo dia na igreja. Você também era assim? Quando eu me converti, quando eu participei da vida de Cristo, eu queria estar em tudo quanto é rolê. Nem era rolê naquela época, né? Chamava de outra forma, nem lembro como que era. Mas eu queria estar em tudo. Tinha oração na segunda, eu estava lá. Tinha estudo bíblico na terça, eu estava lá. Tinha rolê na praça, eu estava lá. Eu queria estar o tempo todo com aquelas pessoas. Por quê? Porque eu queria aprender. Eu queria desfrutar daquela família que Deus estava me colocando. E essa característica, ela é preciosa para nós. Sabe, nós não podemos se encontrar, se relacionar somente por causa de uma agenda institucional. Sabe, não podemos somente estar junto quando é culto, quando tem GP ou quando tem discipulado, porque nós estamos tornando o nosso relacionamento algo mecânico, algo que não é de um coração proveniente de desejar, de estar com os irmãos. E essa igreja, ela vivia em comunhão, eles estavam juntos. E quando eu falo isso, eu não estou falando para que você viva 24 horas com a igreja, mas você precisa desejar, você precisa estar com os seus irmãos. Você precisa, quando você faz o seu aniversário, os teus irmãos precisam estar naquela festa junto. Sabe, é tão estranho nós termos irmãos fazendo aniversário, casando, e você olha na foto e não tem ninguém da igreja. E o irmão está todo domingo no culto, está no grupo pequeno. Quando eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus, tem alguma coisa, ou eu sou muito apegado à pessoa, ou ela não nos vê como família e parte dela. Por quê? Porque não entendeu a preciosidade. E a igreja primitiva vivia isso com amor, com alegria. E isso precisa ser um princípio que nós precisamos ter. Nós precisamos nos relacionar. Sabe, eu como pastor tenho o privilégio de conhecer pessoas de todas as áreas da igreja. Mas sabe, tem tantas pessoas queridas, tantas pessoas especiais no nosso meio, que muitos ainda não se conhecem, não sabem a preciosidade de pessoas que tem no nosso meio. Por quê? Porque às vezes não se relacionam. Entram na igreja 7:30 da noite, saem 9:15 na hora que acaba o culto. Não se envolvem, não se comprometem e não acabam conhecendo e sendo edificados uns pelos outros. Então que nós sejamos uma igreja de comunhão. Outra característica
dessa igreja é uma igreja que partia o pão. O que significa isso? Eles tinham alegria em lembrar, em ter o seu momento semanal do ágape, da festa do amor. Esse partir do pão tem a ver com a ceia. Então eles celebravam a alegria de fazerem parte do corpo de Cristo. Eles tinham a valorização na comunhão, mas ainda mais profundo. Eles partiam um pão, ceiavam, compartilhando uns com os outros aquilo que tinham em alegria e em gratidão por pertencer à família de Deus. Eles tinham em mente que eles estavam reunidos ali não simplesmente como um cuidado, como uma comunhão uns com os outros, mas porque Cristo tinha unidos eles por meio do seu sangue e do seu sacrifício. E como pertencentes e obedientes a Deus, eles então celebravam essa ceia em alegria, faziam parte dessa comunhão. E eles continuavam partindo o pão e em oração. Presta atenção, uma igreja cheia do Espírito é perseverante na oração. Meu irmão, entenda algo: sem oração nós não chegaremos a lugar nenhum. Toda a doutrina, todo o ensino, toda a palavra, se não for conectada com a oração, ela é vazia. Porque a oração, que é o fogo de Deus, que gera vida na palavra. Sabe, uma igreja, ela só pode existir e só pode ser edificada por meio de discípulos perseverantes na oração. Uma igreja que não ora não pode ser considerada uma igreja, porque a igreja, ela é uma comunidade de discípulos dependentes do Senhor. E quando nós como igreja não oramos, nós estamos edificando uma obra humana, nos esforçando, achando que temos capacidade, habilidade de transformar algo. E nós observamos aqui que a igreja primitiva orava, eles perseveravam na oração. E sabe, nós temos um grande equívoco de pensar em igreja como o nome da igreja, como uma instituição, como a liderança. Meu irmão, quando eu falo igreja, sabe de quem eu estou falando? De você. Igreja é você, é eu. Sabe, não pode afirmar, você não pode afirmar que a sua igreja é uma igreja que ora, que persevera na oração, porque tem um ministério toda terça, das intercessões e das irmãs do coque que estão lá orando. Se você não está lá, nós não somos uma igreja que ora. E sabe, nós precisamos voltar a valorizar esse princípio da oração. Sabe, uma igreja que tem a oração como algo importante na sua agenda. Sabe, a oração, ela não é uma opção para nós. A oração não é um ministério delegado uma vez na semana. A oração, ela é o carro-chefe da nossa vida, da vida da igreja. E como nós não oramos, como nós desvalorizamos isso. É muito fácil perceber isso. Por quê? Porque hoje nós temos um dia específico para oração na nossa igreja. Como é falado e divulgado toda terça-feira às 20 horas, nós temos a oração. Um ambiente preparado para intercessão, para buscarmos a Deus, para pedirmos a sua direção, para orarmos pela igreja, orarmos pela obra que estamos fazendo por meio dele, para depender dele. E meu irmão, eu falo isso com vergonha, mas toda terça-feira o máximo de pessoas que nós temos nesse grupo de oração é 2 pessoas. Meu irmão, isso revela
que nós não valorizamos a oração. 2 pessoas de 100, 120, de 100 membros. 2 pessoas, um que é o responsável, que é a liderança, que se compromete semanalmente, revezando, estar na oração, e por vezes vem alguém, um auxiliar, alguém aleatório. Meu irmão, nós não edificaremos a igreja se não for por meio da oração. E não diga para mim que você ora em casa. Não diga para mim que você ora em casa. Sabe? Porque se não há um compromisso intencional, voluntário de você estar aqui orando, normalmente na sua casa não há também esse compromisso individual. E esse compromisso, eu não estou falando de orar pela sua vida, você pode até orar pela sua vida, mas você tem orado pela igreja, pela edificação da igreja, você tem orado pelos seus líderes, pelo avanço do evangelho, pela vida do seu pastor, pela vida do seu discipulador, pela vida do seu auxiliar. Sabe, eu não estou falando aqui que você vai vivenciar todos os dias aqui. Eu sei que há pessoas que não podem estar aqui. Eu não estou cobrando algo de você que você não possa dar. Mas será que 1/3 no mês você não poderia se dedicar para a oração? Uma vez no mês, você estar aqui se dedicando, orando, representando o corpo, a sua igreja diante de Deus, se colocando como parte, intercedendo, para que a obra de Deus seja edificada? Sabe, se 1/3 do mês, nós nos colocássemos à disposição à oração, meu irmão, nós teríamos muito mais pessoas. E sabe, eu não estou falando de quantidade. Até quando nós começamos esse entendimento, no qual Deus já estava falando muito tempo ao nosso coração, de valorizarmos isso, e por isso nós temos a oração, eu falei, gente, não importa a quantidade, mas nós permaneceremos orando. Nem que seja 1, nem que seja 2, nós estaremos toda terça-feira aqui orando. Sabe, nós precisamos valorizar a oração. Sabe, nós tivemos respostas de oração, respostas daquilo que nós oramos naquele dia, pedimos ao Senhor e fomos agraciados, fomos respondidos por Deus. Eu quero convidar você a participar disso, sabe, a dedicar um dia, 1/3 do mês a estar orando. Meu irmão, pare de ficar no Netflix, no Instagram, no Facebook, vendo Big Brother. Pelo amor de Deus, eu falo isso em nome de Deus, larga essa desgraça e vem orar com os teus irmãos pela igreja, vem buscar a Deus. Sabe, você está tão informado do que está acontecendo no Big Brother e tão desinformado do que está acontecendo no reino dos céus, na tua igreja. Meu irmão, você precisa entender o seu papel, precisa entender que nós somos a igreja, não é eu aqui com a liderança, é nós. Eu falo isso em amor, nós precisamos ser uma igreja que ora. Meu irmão, a igreja cheia do Espírito Santo, ela ora com fervor e constância. A igreja de Jerusalém apenas não tinha uma boa teologia, não tinha somente um bom ensino, mas também ela orava efetivamente. Sabe, não adianta de nada nós temos um bom ensino, ter uma boa teologia, um bom estudo, se não ser acompanhado da oração. Sabe, nós precisamos depender de Deus, depender dEle para o crescimento, para a multiplicação dos discípulos. Confesso que temos sido surpreendidos por Deus na oração. Vínhamos orando semanalmente por servos voluntários para o ministério. No último mês entrou de 4 a 5.
Mas essa semana entrou mais 3. 7 pessoas entraram nos ministérios e nós cremos que foi a oração. Oramos por novos discipuladores, novos discípulos. Iniciamos então a escola de discípulos. Temos uma turma com 30 discípulos. Claro, iniciou com 30, hoje tem 20. Mas esses 20 nós cremos que é Deus respondendo às nossas orações, porque Ele fala: ei, orem ao Deus da seara, peçam trabalhadores, e nós estamos pedindo a Deus para que Ele dê paixão no nosso coração por oração, por estar perto dEle, e eu creio que Ele tem gerado isso em nós e continuará gerando. Somente Deus tem poder para edificar a igreja, e essa edificação vem por meio da oração. Olha que legal, a igreja em Jerusalém, quando foi perseguida, ela orava, e o lugar onde ela orou tremeu, e o Espírito Santo desceu. A liderança entendia que a sua maior prioridade era a oração e a palavra. Os apóstolos não se permitiram gastar tempo em distribuir cestas, em arrumar as mesas, mas entendiam que a oração e a palavra era aquilo que mais era valioso, porque a oração é que gerava a transformação. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo foi quando ele estava orando. Meu irmão, eram discípulos comuns, e nas orações Deus estava agindo na igreja. Pedro estava preso, mas a oração incessante da igreja em favor a ele, miraculosamente foi libertado. Paulo estava preso e orando, as portas se abriram. Meu irmão, por quê? Porque existia uma oração, existia uma prática de oração naquela igreja, e nós precisamos ser uma igreja que ora, que depende do Senhor. Porque nós não somos nada sem Ele. A nossa instituição, a nossa estratégia, o nosso marketing, o nosso Instagram, a nossa roupagem, não vai gerar vida, não tem poder. Presta atenção, Deus não abençoa métodos, Deus abençoa homens e mulheres. Deus não tem compromisso com estratégias humanas, Deus tem compromisso com a sua palavra. A igreja da Antioquia orava a Deus para que Deus abrisse portas de missões mundiais, aonde eles então foram vivenciando tudo aquilo que Deus tinha para eles. Meu irmão, que nós sejamos essa igreja que se dedica de coração ao ensino dos apóstolos, que vive a comunhão, que parte o pão com a gratidão e alegria do que Ele fez por nós, e que sejamos uma igreja perseverante na oração. Versículo 43, olha só o que ele diz: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Repita comigo aí no seu lugar: eles tinham um profundo temor. Meu irmão, esse profundo temor, essa profunda reverência que o povo, aquela igreja tinha acerca de quem Deus é, do que Ele fez, de ter ressuscitado Jesus Cristo, de ter visto Jesus Cristo ressurreto, de ter visto os apóstolos curar, de ter visto Ananias e Safira morrendo, por não cumprirem a sua palavra, trouxe um grande temor. E esse temor permitia com que os apóstolos, líderes e o próprio Deus, por meio deles,
realizasse sinais e prodígios. Meu irmão, quando nós tememos a Deus, nós veremos milagres, sinais acontecendo. Deus, Ele é poderoso. E um lugar onde Deus é temido, Deus é reverenciado, há milagres, há sinais. Os apóstolos, Pedro e João entrando no templo, vendo um paralítico, o paralítico olha para eles e pede o dinheiro, eles falam: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos damos a você, em nome de Jesus seja curado. Apóstolos, homens comuns, mas com o poder do Espírito, crendo no poder de Deus, curaram enfermos. Os milagres fazem parte da igreja. E esses milagres acontecem onde Deus é honrado, onde há um profundo temor nele. Meu irmão, Deus é poderoso. Deus pode e quer fazer milagres no nosso meio, apontando para a sua glória. E os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Presta atenção. Eles compartilhavam tudo que possuíam. Meu irmão, uma vez que nós entendemos, tivemos a revelação de Jesus, da sua igreja, do seu sacrifício, do seu poder, nós passamos a entender que aquilo que temos não é mais nosso, agora é do Senhor, e tudo que temos tem como propósito, tem como objetivo favorecer e engrandecer o seu nome. E aquela igreja passou a entender que nada era mais deles, nada era mais pessoal, e tinha o entendimento que aquilo que eles tinham deveriam ser compartilhados, distribuídos com os seus irmãos, conforme a necessidade, conforme a realidade daquela igreja, daqueles irmãos. Meu irmão, entenda algo: tudo que você tem não pertence a você, agora pertence a Deus. E eles vendiam as suas propriedades, sabe, porque um cristão verdadeiro, entende que ele não aceitará, não conseguirá viver a sua vida tendo demais, sobrando, enquanto o seu irmão não tem o que comer, o que vestir. Sabe, é inaceitável dentro de um convívio de uma igreja, de uma família, ter um que esbanja, que tem condição estrondosa, e ao mesmo tempo o seu irmão de sangue, de fé em Cristo, estando ali, passando necessidade, e o irmão não faz nada. Não pode existir isso dentro da igreja. Nós somos uma família. Não tem como eu estar dentro da minha casa, trabalhando, tendo um bom resultado, um bom fruto do meu trabalho, e encontrar o meu filho ou a minha esposa não tendo o que comer. Existia neles um senso de família, de compartilhar. E meu irmão, quando nós entendemos isso, quando você entender que tudo que nós temos pertence ao reino de Deus, e o que Deus deu para nós não é para que a gente esbanje e tenha um cofre, tenha uma conta bancária esbanjando, mas tem como propósito o reino, o estabelecimento dele. Meu irmão, nós seremos uma igreja que glorifica a Deus. Eles vendiam suas propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados. Eu não estou falando aqui para que nós sejamos imaturos em distribuir, em dar dinheiro a quem não está trabalhando. Mas sabe, gente, tem tanta gente passando necessidade, tem tanta coisa que nós precisamos alinhar dentro da nossa igreja, que Deus já deu a nós. Sabe,
Deus já deu tudo que nós, como Mundadura Paranaguá, precisamos. Todo o recurso. Deus já forneceu a essa igreja, aos seus discípulos. Agora a pergunta que fica, se os discípulos têm dado à igreja aquilo que Deus deu a eles. Sabe, a Bíblia relata através do profeta Ageu, eu estava lendo ainda ontem, que quando o povo retém aquilo que pertence a Deus, é como colocar o dinheiro numa bolsa furada. É como tomar água e ainda continuar com sede. Ele fala que o povo plantava, mas não colhia. Por quê? Porque a casa, o templo de Deus estava abandonado. Muitos estão se preocupando com a sua própria vida, se preocupando com a vida aqui, colocando o coração nas coisas daqui, enquanto a casa de Deus está abandonada. Enquanto pessoas, enquanto igrejas podiam ser edificadas, nós estamos gastando dinheiro no nosso luxo, no nosso egoísmo, e não que você não possa desfrutar do seu trabalho, mas a pergunta é, qual tem sido a sua prioridade? O que tem mais valor para você? Sabe, você ter um carro top, você desfrutar de tudo aquilo que o mundo te dá, e a obra de Deus, a igreja de Deus ainda está falecendo por isso. Sabe, eu não estou falando de luxo, não estou falando de nós termos um prédio, o qual um padrão do mundo, não, eu estou falando de honrar a Deus. Sabe, aquele povo foi corrigido pelo profeta porque eles estavam valorizando as suas casas mais do que a Deus. Enquanto o templo estava lá abandonado, eles estavam construindo casas luxuosas, que no fim não iam trazer nada para suas vidas. E a igreja primitiva valorizava isso. Versículo 46. Uma igreja cheia do Espírito adora a Deus com entusiasmo. Olha só, adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer, partir o pão com grande alegria e generosidade. Sabe, é engraçado, né? Nós percebermos pessoas que fazem parte da igreja, alcançadas pela graça de Deus, irem e se colocarem à disposição num culto a Deus sem alegria, sem entusiasmo, sem vontade, sem prazer em adorar a Deus. Meu irmão, como nós não teremos entusiasmo em estar reunidos juntos para adorar com alegria ao nosso Deus que nos salvou, nos transformou e nos deu vida? Uma característica da igreja primitiva era a alegria, era o entusiasmo de estar reunidos. Meu irmão, o seu coração precisa estar ansioso para estar encontrando os seus irmãos no momento de GP, no momento de culto. Sabe, o seu coração precisa estar preparado, porque é um momento no qual nós estaremos reunidos, juntos como família, honrando, glorificando aquele que nos alcançou. Sabe, as pessoas precisam entrar na nossa casa, na nossa igreja e olhar ao redor e ver o entusiasmo, a alegria, a gratidão nossa por quem Deus é e o que Ele fez, e aquilo deve impactar eles. E essa igreja tinha alegria. Eles compartilhavam pão com alegria e generosidade. Existia prazer em estar junto. Meu irmão, se você não gosta de estar com os irmãos da igreja, deixa eu te falar algo, talvez você nunca foi à igreja. Você não pertence à igreja. Porque é incomum
É incompatível você não desejar, não se alegrar em estar com seus irmãos da igreja. Ou se você não se sente parte, não consegue se conectar, talvez exista um problema grande. Talvez você nunca fez parte da igreja. Porque uma vez que eu pertenço a ela, não tem como eu mais viver sem ela. Porque eu sou parte desse corpo. E por último, uma igreja cheia do Espírito tem simpatia dos homens e a bênção do crescimento por parte de Deus. Olha só, versículo 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Presta atenção. Deus é quem dá o crescimento. É Deus que acrescenta. Mas esse acrescentar de Deus, ele vem proveniente de uma igreja, de um povo que vive esses princípios. Vive com dedicação à palavra de Deus. Vive em comunhão. Vive em oração. Vive partilhando a ceia. Vive em temor, em alegria, louvando ao Senhor. E conforme essa igreja vivia, naturalmente Deus ia acrescentando. E eles tinham a simpatia do povo. Isso não significa que nós seremos aceitos por todos, né? Sabemos que a igreja foi perseguida depois. Mas esse viver verdadeiro e genuíno gera simpatia, gera constrangimento naqueles que estão de fora, e ao ouvir aquilo, ao perceber a forma como a igreja vive, eles então são atraídos. Eles são convencidos que existe algo no meio daquelas pessoas. E quando nós, como Onda Dura Paranaguá, praticarmos, vivenciarmos, Deus acrescentará a cada dia aqueles que Ele escolheu. Sabe, eu convido você junto comigo a vivenciar isso. Sabe, isso não é papel, responsabilidade do pastor. Isso é responsabilidade da igreja, do corpo. Tenha um compromisso, primeiramente consigo mesmo. Seja alguém que ama a palavra de Deus. Seja alguém que ora. Alguém que teme. Sabe, a Bíblia diz que quando a igreja se reunia, Paulo fala, quando vocês se reunirem com seus irmãos, que cada um traga um salmo, um cântico, uma oração, um hino, mostrando que o corpo ele funciona quando cada um executa a sua função. Sabe, não podemos terceirizar, não podemos profissionalizar a igreja, colocando sobre o clero, sobre a liderança, a responsabilidade da edificação. A edificação do corpo é quando todos trabalham. Imagine, a igreja ela é comparada a um corpo humano. Imagine que se só o braço fizesse algo e a perna não saísse do lugar, mas o braço tivesse toda a dedicação, todo o empenho, mas a perna não saísse do lugar, iria mudar algo? Nada. Porque o corpo todo precisa trabalhar para o funcionamento. Meu irmão, se em algum momento um órgão seu está com problema, ele compromete todo o corpo. E quando você não tem vivenciado a vida comum da igreja, a vida comum de um discípulo, todo o corpo perde. E eu creio que Deus ele está lembrando o nosso coração, trazendo a gente lá para a igreja primitiva, mostrando como eles viviam de maneira simples, mas fervorosa. E hoje nós só chegamos aqui porque aqueles discípulos, aqueles homens comuns, que não tinham nenhum entendimento, não tinham instrução nenhuma, mas viviam essa prática
permitiram que a igreja chegasse aonde chegou. Então eu oro para que nós sejamos essa igreja, que Deus nos transforme numa igreja viva, que ame a palavra dEle, que ore, que dependa dEle para a sua obra, amém? Aí no seu lugar eu quero convidar você a orar comigo, feche seus olhos. Senhor, nós confiamos, Pai, que a igreja é Tua. Confiamos que o Senhor é quem governa e é o líder dela, Pai. E nós, como parte da Tua igreja, do Teu corpo, reconhecemos, Pai, que precisamos confiar, depender, amar mais a Tua palavra, amar mais o Senhor, Pai. Jesus, que nós sejamos como aquela igreja nos primeiros dias, que se dedicava de todo o coração, que orava, que dependia do Senhor. Nos livra, Pai, de ser autossuficientes, independentes. Nos livra de confiarmos em nós mesmos, mas que nós possamos confiar no Senhor. Eu peço, Pai, transforme a onda dura Paranaguá, toda a onda dura em toda a cidade, transforme a Tua igreja aqui reunida nessa cidade, Pai, que nós sejamos uma igreja, Pai, que honre o Senhor, que nós sejamos uma igreja conhecida pela dependência, pela humildade, pelo temor. Eu peço por aqueles, Pai, que estão desconectados dessa realidade, que o Senhor insira eles nessa verdade, que eles entendam que vai muito além das suas individualidades, preferências, mas que tem a ver com o Teu propósito, Pai. Oramos dessa forma no nome de Jesus, amém, amém. É isso aí. 2 avisos rapidamente. Quarta-feira, então, como tínhamos combinado, acerca do início do culto de quarta, não teremos, claro, devido ao decreto. Vamos remarcar então mais para frente quando vai ser esse culto, mas fique atento nas nossas redes sociais e no nosso grupo a gente avisar. Semana que vem continuaremos com o culto online, então quero desafiar você a compartilhar o link, a divulgar de alguma forma isso, para que a gente possa estar alcançando outras pessoas e que elas possam também ter acesso ao Evangelho. Iniciaremos um novo tema na carta de Tiago. Desafio você a ler a carta de Tiago, a se dedicar, a compreender, para que no domingo você possa estar completamente contextualizado. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado por essa noite tão especial, que a Tua palavra venha gerar vida no nosso coração, Jesus. Guarde as nossas famílias, guarde a nossa semana. Pedimos que a Tua graça e o Teu favor esteja sobre nós. Oramos dessa forma no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a América. Tamo junto.